Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casality e este aqui é provavelmente o menor servidor, né, central multimídia que você pode criar, talvez a menor do mundo. Como você pode ver, tem o tamanho de um pendrive e é composto aqui do nosso ESP32 microcontrolador. E vamos ver do que ele é capaz. Eu estou com ele aqui conectado, ligado no USB, e eu vou acessar a rede que ele cria no meu celular. Então eu fiz uma versão customizada aqui. Então repare que eu fiz o login na rede dele, que é essa ESP-D8 que ele criou aqui para mim. Eu basicamente vou copiar este link. E aí eu clico aqui nesses três pontinhos, conforme ele tem as instruções, e seleciono aqui. Uma vez conectado, basta você adicionar aquele link, pois ele cria uma rede para nós nos conectarmos e termos acesso a tudo o que nós desejamos de utilizar. Então essa é a tela inicial. Você repara que você tem a opção aqui de ter filmes, séries, livros, músicas e até arquivos. Então, por exemplo, se eu clicar em filmes, você pode criar um catálogo de filmes. E ao clicar no filme, você pode assistir no navegador ou fazer o download. Então, se eu selecionar assistir no navegador, o filme inicializa. Você consegue, inclusive, pôr aqui em full screen, né? Em tela cheia. Aqui eu vou deixar sem som por causa de copyright, mas ele funciona perfeitamente. Talvez se você adiantar ou voltar o vídeo, você pode ter uma pequena queda de performance, mas ele acaba funcionando. Você tem a opção de adicionar séries, da mesma forma. Você pode adicionar livros, se você clicar aqui ele vai dar a opção, né, de download ou ler no navegador. Você pode adicionar músicas, selecionar a música, ele começa a tocar. Novamente eu não posso deixar por causa de restrição de copyright. E ainda ele tem a opção de arquivos, que você pode ter arquivos. Se você clicar, você pode compartilhar arquivos na sua rede. Então, ele fez o download e abriu aqui o arquivo que eu selecionei. Então, a ideia desse dispositivo é ser totalmente prático, portátil. Você pode levar ele para qualquer lugar. Consumo de energia mínimo e a praticidade de ter um dispositivo desse tamanho como central de multimídia. Então vamos explorar como que nós conseguimos criar o nosso próprio dispositivo. Eu vou começar desligando ele aqui, só para dar um overview do produto. Aqui eu criei essa capinha, tá? Mas ele foi bem no improviso. Mas basicamente ele é um ESP32, tá? Você tem aqui uma entrada de cartãozinho SD, mas ele é um chip ESP32 com uma saída de SD card, tem um display, tem um LED RGB e USB. E é isso, é somente um processador ESP32S3. E aí eu improvisei aqui uma capinha para ele que eu tinha só para proteger aqui a parte de baixo com um ímã, só para segurança. Então vamos no computador para entender melhor como que nós fazemos esta configuração. Bom, então a inspiração desse projeto é esse J-Corp Nomad, tá? Esse é o projeto oficial, no qual tem aqui toda a descrição. Vou deixar o link na descrição para você olhar, ele explica tudo direitinho como ele funciona. Porém, a versão original ela será totalmente em inglês.
Então, como esse projeto ele é open source e você pode utilizá-lo, modificá-lo, eu decidi criar um fork, né, e criar a minha própria versão dele traduzida para o português para atender melhor às nossas necessidades. Então, baseado nesse projeto, eu criei esse aqui que eu acabei chamando de Casaliflix, no qual você tem as mesmas funcionalidades, mas traduzidos aí para o português. E aqui tem as instruções de como fazer o download e tudo. E eu mantive, obviamente, aqui as referências do projeto original. Então vamos lá, para começar, o que nós precisamos? Nós precisamos desta placa aqui, que também tem o link aqui, tá? No GitHub, que eu vou disponibilizar na descrição. É uma placa que custa atualmente aqui $13. Então, no Brasil, provavelmente você vai conseguir ela aí por uns cento e poucos reais, acredito eu. E super barato para fazer a configuração. E se você olhar as especificações, é um SP32S3 com um LCD de 1.47. Então ele tem 2 cores, acessa Wi-Fi, Bluetooth 5, a telinha aqui 172 por 320 pixels, 262 mil cores. E ele tem um suporte de CPU de 240 MHz, ele até tem um pinout aqui se quiser estender de PIO. E basicamente ele é isso, ó. Dois botões aqui, né, o de boot e o reset. Aí ele tem a entrada do SD card, uma memória flash 16 MB para armazenar o software. E aqui o ESP32, além do display. Então muito portátil, uma solução incrível que eu até não imaginava que poderia ser feito aí com o ESP32, mas se provou bastante interessante, que valeu a pena fazer esse produto. E além disso, obviamente você vai precisar de um cartão SD card. O tamanho é de acordo com a quantidade de arquivos que você terá nele. Então pode ser qualquer tamanho, não tem um requisito mínimo, só que você vai colocar menos arquivos. Então, se você olhar para esse projeto, como que ele funciona? Basicamente, você tem duas partes. Você tem a parte do código ESP32, no qual ele cria uma rede para nós. Então, eu pego o meu celular, meu computador, meu tablet, conecto nessa rede. E aí, dentro dessa rede, você tem acesso àquela URL. Tem um servidor web interno. E aí, ele tem a parte onde nós armazenamos dados das mídias no SD card. E aqui é onde ele tem todos os filmes, e por ele ter um servidor web, ele acaba fazendo o stream usando o próprio navegador. E isso acaba sendo muito bom, porque ele não exige muito do ESP32, que ele tem um processamento até que fraco, 240 MHz, 2 cores apenas. Mas para fazer só esse stream de dados, usando o navegador como base, ele funciona tudo bem. E você consegue até colocar aí uns 8 conexões simultâneas nele, que segundo o projeto original foi testado e funciona. Então vamos lá, vamos ver. Suponha que você então tenha adquirido essa placa e tenha um cartão de SD. Primeira coisa que você pode fazer é formatar o SD card em FAT32. Então eu vou pegar um SD card aqui, vou plugar no meu computador para demonstrar. Então você vê que ele precisa ser formatado. Eu gosto de utilizar esse Raspberry Pi Software, o Imager. Você pode vir aqui em Raspberry Pi /software e fazer o download. Mas você pode utilizar também Rufus, qualquer outro. Até mesmo o Windows deve funcionar. Mas eu gosto desse Imager, que aí eu só seleciono aqui o meu storage, onde 32 GB. Aí aqui em Operational Operating System
eu venho até o final aqui, ó, ele tem Erase, Format Cars FAT32, aí eu dou Next, sim, e pronto, ele vai fazer a formatação para nós. Aqui deu algum erro porque acho que esse meu SD card está corrompido, mas o processo é basicamente esse. Acho que esse Mastercard está com um problema. Mas tudo bem, se você usar um SD-card, o PyImager ele funciona sem problemas. Aí feito isso, tendo o hardware, você pode escolher se você quer a versão original em inglês ou a minha. A diferença da minha é que está em português e eu adicionei o download de arquivos que não tem na versão original. De qualquer forma, se você escolher, eu vou seguir aqui com a minha versão. Então, no meu repositório, tem o link na descrição. Você vai vir aqui, onde tem esse botão verde em Code, e vai selecionar aqui o Download Zip. E ele vai fazer o download desse arquivo do projeto. Além disso, nós precisaremos das bibliotecas do Arduino. Então, eu tenho um link aqui, que está no Google Docs. Então, se você abrir aqui, você pode fazer o download, que é a mesma do projeto original. O projeto original tem aqui, ó, em Releases Updated Library. Se você clicar aqui, você vai fazer o download das mesmas bibliotecas. E, obviamente, você vai precisar do Arduino IDE. Se você acompanha o canal, você já vai ter instalado, mas se você não tiver, tem um link aqui. Você faça o download e instale o Arduino IDE que nós precisaremos para fazer a configuração do nosso ESP32. Então, basicamente é isso. Uma vez feito todo o download, aqui na minha pasta downloads eu vou descompactar esse arquivo que eu acabei de baixar. Então, vou clicar aqui em Extract All. E eu já tinha aqui as minhas bibliotecas. Então, se você também der um Extract All, então ele vai fazer o download. E aí você instala o Arduino IDE. No meu caso, eu já tenho instalado. E para fazer a compilação, nós precisaremos ter essas bibliotecas no nosso Arduino. Então, a minha recomendação é que você copie essa biblioteca libraries, ou copie tudo que tem aqui. Vamos ver, copie toda essa biblioteca libraries. Aí você vai vir, se você instalou no modo padrão, você vem o Arduino, com as configurações padrões, você vem aqui em Documents, Arduino. Aí você vai encontrar essa pasta Libraries aqui. E aqui você provavelmente vai ter bibliotecas diferentes. O que eu recomendo é faça um backup dessa biblioteca, o que eu já fiz. Aí você apaga esse diretório e cola todas as novas bibliotecas, porque ele tem muita dependência, senão o projeto vai dar problema para compilar. E aí depois que você fez o flash, você pode voltar às bibliotecas antigas. Mas é bom ter o Arduino com essa informação aqui. Aí feito isso, o que você tem que fazer é abrir o código fonte no Arduino IDE para fazer o flash da imagem no ESP. Tá? Então, se eu voltar na minha pasta de downloads, abrir esse projeto, você verá que aqui tem esse firmware. Então, você abre firmware, aqui Casaliflix, e vai ter um projetinho Arduino aqui Casaliflix com outros arquivos. Então, clique duas vezes nesse projeto e ele vai carregar aqui no Arduino IDE. É um projeto grande com bastantes arquivos. E aqui algo muito importante. Ele sempre vai falar que tem versões novas de bibliotecas. Não instale, digite later, porque versões novas pode quebrar essa configuração aqui, tá? Então, ao carregar o Arduino IDE, clique aqui em later, não faça nenhuma instalação e tenha somente o arquivo aqui.
E esse aqui é o código fonte, então você pode ver que ele é bastante complexo, tem bastante coisa. Eu fiz uma pequena modificação aqui para adicionar aquela parte dos arquivos, que é essa entrada aqui, mas se você vai só utilizar, não precisa nem se preocupar com esse código. Aí o que você tem que fazer é instalar a placa do ESP32. Então provavelmente você terá que vir aqui em File Preferences e aqui em Additional Boards Manager adicionar essa primeira linha Express If. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. E aí você clica em OK. Feito isso, você vem aqui nesse ícone de Boards Manager e digita ESP32. Feito isso, você instala essa biblioteca aqui, ó, ESP32 by Express If, que essa é oficial, aqui já está instalado, mas faça instalação para reconhecer sua placa. Pronto, feito isso, você deve então conectar o ESP32 diretamente no computador. E aí, uma vez conectado, você vem aqui em Tools, Board, aí você terá esse ESP32, seleciona esse aqui, ó, ESP32S3 Dev Module. Feita esta seleção, você precisa selecionar a porta COM dele. Então você vem aqui em porta e aqui no meu caso ó, é a COM 4 ESP Family Device. Pronto. E ainda você precisa fazer algumas configurações aqui em Tools. Você tem que alterar o valor de Flash Size para 16 megas, tá? Porque ela é uma placa de 16 megas de memória flash. Depois você precisa alterar aqui o Partition Scheme para esse aqui de 16 mega, no qual ele tem 3 mega app 9.9 MB FAT/fs. E acredito que ainda tem mais uma configuração, relativo a PSRAM. Você tem que colocar esse OPI PSRAM. E essa é a última configuração. Feito isso, basta clicar em Upload. E aí esse processo ele vai demorar um pouquinho, tá? Porque ele vai compilar todo esse sketch e vai fazer o upload no ESP32. Então eu vou aguardar aqui esse processo e eu retorno quando ele terminar. Enquanto ele faz a compilação, vamos falar um pouquinho do SD card, que vai ser a outra opção. Uma vez que você tem o SD card formatado, se você voltar na mesma pasta do projeto, você terá esse SD card template. E esse SD card template é o que você deve ter no seu SD card. Então, basicamente, você abre aqui, né, vai selecionar todos esses arquivos e jogar na raiz do seu cartão SD. E feito isso, aqui você tem esses principais diretórios, né? Livros, filmes, música, show, que é séries. Ainda está faltando arquivos, né? Você pode criar ainda um diretório chamado arquivos, caso você queira compartilhar arquivos. E para cada uma dessas pastas você adiciona o conteúdo que você quer. Então, por exemplo, se eu quero adicionar um livro, eu posso criar aqui a imagem e o meu livro no formato PDF. Então aqui ele vem com um exemplo, basta seguir esse exemplo. Ó, aqui tem um livro no formato PDF e a imagem que tem que ser no formato JPG e tem que ter o mesmo nome do arquivo para ele exibir corretamente.
Você pode adicionar filmes. Então, filmes é o mesmo padrão, tá? Ó, aqui você tem, ó, 2 filmes de exemplo. Então, você tem o filme no formato aqui MP4, mas pode ser MKV, ele suporta os vídeos em formatos mais populares. E se você tiver uma imagem no mesmo nome do filme, ele vai exibir corretamente. Então, aqui tem 2 filmes de exemplo. E o mesmo processo segue para os outros. Música. Música, aí no caso ele não tem imagens, se não me engano, ou até tem, eu não testei, ele tem esse arquivo imagem, então eu acredito que se você tiver uma imagem no mesmo nome da música, ele deve exibir o álbum ou algo do tipo, se você tiver a música, mas fica um pouco difícil de controlar, a menos que você repita os nomes. Então, música, eu diria que deixa sem imagem, deixa somente a música que fica mais fácil de organizar. E os shows que seriam as séries, você vai ter o placeholder, né, que é a imagem das séries, e um diretório com o mesmo nome da imagem. Talvez para música seja assim também, você pode criar um álbum no qual você tem a imagem e o vídeo, mas eu não testei. E aí você cria a imagem e a série com o mesmo nome, dentro da pasta da série você usa esse formato aqui, tá? Ó. Então você tem, seria a série, né, que seria a temporada, season 1, episódio 1, né, temporada 1, episódio 2 e o nome do episódio. Assim ele vai exibir corretamente lá. E para arquivos, que foi o que eu criei, ele usa o mesmo formato do livro, então você pode adicionar o arquivo que você quiser aqui e ele vai listar lá para fazer o, o download. Então, conforme eu disse, esse sketch demora para compilar, mas quando eu guardar, eu volto. Então, passado alguns minutos, você vê que ele terminou aqui a compilação e o upload. Nesse momento, você pode remover o SP32, coloca o cartão SD nele e conecta em qualquer USB e ele vai ligar e funcionar. Então ele tem um sistema dentro do código que toda vez que ele inicializa, ele faz a leitura dos arquivos do SD card e torna eles disponíveis. Ou seja, você faz esse flash no SP uma única vez. Se você quiser adicionar um novo filme, uma nova música, basta você pegar o SD, colocar no computador, adicionar música, voltar no SP32 e a música estará lá disponível para acessar. E com isso nós terminamos então a configuração. Espero que você tenha gostado. Eu vou provavelmente usar bastante este modelo para viagens ou sempre que precisar de algo portátil. E, e isso aí nós temos o nosso provavelmente menor central de multimídia do mundo. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo então num próximo vídeo. Até lá!